فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, a quem lhe pertence tudo quanto existe nos céus e na terra. O Criador, o sustentador, o digno de adoração. Paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala que estejam derramados ao nosso santificado, ilustre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala enviou como a misericórdia universal. Como nós sabemos que hoje é o dia de Yawm al-Jum'ah, a sexta-feira, o melhor dia da semana. Acerca deste dia, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz no seu sagrado Al-Qur'an: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ó vós que creem, quando for dado o chamamento da oração da sexta-feira, deixai os vossos afazeres e ides depressas para a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é melhor para vós se soubesses. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse nos seus hadiths: aquele que perder 3 salates, 3 orações da sexta-feira, consequentemente, sem um motivo claro, ele torna-se kafir. E no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: é meu desejo nomear alguém para ser o imamat, e de seguida eu ir atrás, perseguir aqueles que não participam da oração da sexta-feira e depois incendiar as casas deles. Portanto, nós agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por nos dar mais uma oportunidade, mais uma dádiva de estarmos cá presentes, de participar mais um Salatul Jum'ah nas nossas vidas. Irmãos muçulmanos, sintam-se cumprimentados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu sagrado Al-Qur'an: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Se quiserdes contar os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, não conseguireis. إن الإنسان لظلوم كفار. Na verdade, o ser humano é injusto e ingrato. De facto, ninguém será capaz de enumerar os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, porque a bondade de Allah subhanahu wa ta'ala é maior, a sua misericórdia é infinita. Quando o ser humano nasce, Allah subhanahu wa ta'ala começa a dar o seu rizq, o seu sustento. O rahmat de Allah subhanahu wa ta'ala abrange todas as criaturas. Allah subhanahu wa ta'ala alivia as nossas doenças, alivia-nos das nossas aflições. Como disse que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala abrange todas as criaturas. Quando Allah subhanahu wa ta'ala envia a chuva do céu, Allah subhanahu wa ta'ala será que envia sol para os seres humanos? É claro que não. Allah subhanahu wa ta'ala envia para todas as criaturas que existem na natureza. Allah subhanahu wa ta'ala colocou na natureza várias coisas a favor do ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala colocou na natureza as montanhas, os rios, os mares, o sol, a lua
Mas quem é o maior beneficiário de tudo isso? É o ser humano. É o ser humano. Mas será que o ser humano... Aliás, a questão é a seguinte: será que o ser humano reconhece estes favores? O seu perdão é maior. Cerca do perdão, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz no seu sagrado Al-Quran: Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la takunatu min rahmatillah, inna Allaha yakfuru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Ó servos, se cometerdes excessos contra vós mesmos, contra vós próprios, não desesperei da misericórdia de Allah. Não subestimeis da misericórdia de Allah. Inna Allaha yakfuru dhunuba jami'a. Na verdade, Allah perdoa todos os pecados. Innahu huwal ghafurur rahim. Na verdade, Ele é indulgente, o misericordioso. A questão até agora é a seguinte: será que o ser humano reconhece estes favores? A resposta é sempre um não. Nós podemos ficar um longo período de tempo. Suponhamos que fiquemos uma década saudáveis, sem problemas financeiros. Nós iremos viver estes 10 anos como se fossem apenas algumas semanas. Mas quando Allah subhanahu wa ta'ala colocar algum teste em nossas vidas, aí nós se esquecemos que passamos uma década saudáveis, de fraturas, sem problemas financeiros. Aí só ficamos nós a lamentar, a dividir nomes feios aos nossos vizinhos, amigos, familiares, a lamentar-se. Ora Allah subhanahu wa ta'ala aquilo, ora Allah subhanahu wa ta'ala aquilo. Mas isso tudo, caros irmãos muçulmanos, acontece através do quê? Acontece através de falta de imã, ou imã fraco. Irmãos muçulmanos, reconhecer os favores de Allah subhanahu wa ta'ala e ser grato por eles é uma ação muito virtuosa, pois a recompensa é boa demais. E também devemos saber, se sermos ingratos, devemos saber que as consequências também é gravíssima. O castigo é severíssimo. Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu sagrado Al-Quran: Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni adhkurukum, recordai-vos de mim e eu recordarei de vocês. Adhkurukum washkuruni, e me agradecem. Wala takfurun, e não sejais ingratos. No outro versículo, no outro surat, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Wa idh ta'adhana rabbukum, e de quando o vosso Senhor vos proclamou: La in shakartum la azidannakum, se me agradeceres, multiplicarei para vos. Wa la in kafartum inna adhabi la shadid, e se não me agradeceres, saibam que o meu castigo será severíssimo. Isso quer dizer, se Allah subhanahu wa ta'ala nos dá algo e nós ficamos gratos por essa coisa, Allah subhanahu wa ta'ala amanhã pode nos dar melhor do que aquilo. Mas se nós sermos ingratos, pode correr risco de Allah subhanahu wa ta'ala nos arrancar tudo. Houve uma passagem muito famosa no tempo de Banu Israel. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narra que no tempo de Banu Israel haviam três homens que tinham deficiências físicas. O primeiro homem era leproso, uma doença contagiosa, uma doença da pele. Então as pessoas não se atreviam a se aproximar dele, pois tinham medo de ser contagiadas. E o segundo homem era careca. Todas as pessoas zombavam-se dele, riam-se dele. E o terceiro homem era cego. Também ele sentia-se sozinho e também ele era um pobre. Então, para Allah subhanahu wa ta'ala pôr em teste o imã desses três homens, o que Allah subhanahu wa ta'ala fez? Allah subhanahu wa ta'ala enviou
um anjo na forma humana. O anjo primeiro apareceu com o homem que era leproso. E o anjo perguntou o seguinte: o que é que deseja de ter? E o homem que era leproso respondeu que eu gostaria que essa doença desaparecesse, que eu tivesse uma boa cor, uma pele bonita. E o anjo passou a sua mão. A doença desapareceu e o homem ficou com uma cor bonita, uma pele boa, como ele queria. E o anjo perguntou novamente: o que é que desejas de ter para ser rico? O homem respondeu que ele queria camelos. E o anjo também deu camelos, quase já a terem crias. E o anjo disse que Allah subhanahu wa ta'ala te abençoe nesta riqueza. E o anjo se foi ter com o segundo homem, que era o careca. E perguntou a ele da mesma maneira: o que é que desejas de ter? Aliás, o que é que desejas? E o homem disse que eu gostaria que essa careca desaparecesse, que as pessoas parassem de se zombar de mim. E o anjo passou a sua mão e ele teve, aliás, a careca desapareceu. E o anjo perguntou: o que é que deseja de ter para ser rico? E o homem disse que ele queria vacas. E o anjo disse também que Allah subhanahu wa ta'ala te abençoe nesta riqueza. E foi por último homem, que era o cego, e perguntou da mesma forma, mas ele pediu que ele disse que queria o quê? Queria cabritos. Sendo assim que o primeiro homem teve um curral de camelos, o segundo um curral de vacas e o terceiro um curral de cabritos. Então, sendo assim, a primeira fase, a primeira etapa terminou e o anjo se foi. Como nós sabemos que o tempo não para, foram se passando anos e anos e eles se esqueceram daquilo. Mas eles estavam a desenvolver, estavam a ficar mais ricos. Então Allah subhanahu wa ta'ala enviou o anjo novamente, na forma humana de novo. E o anjo fez a mesma ordem. Começou primeiro com o homem que era leproso, o rico em camelos. E o anjo chegou ao homem e disse: ó Senhor, a minha única esperança está em Allah subhanahu wa ta'ala e depois em ti, em nome daquele que lhe deu uma cor bonita, uma boa pele, e por cima uma riqueza em camelos. Eu gostaria que o Senhor me oferecesse apenas um camelo, mas o homem se recusou a dar apenas um camelo. Ele disse que não posso te dar nada, pois tenho muitos encargos. E o anjo retorquiu e disse: parece que eu conheço o Senhor. Era aquele senhor que era leproso, não tinha nada, era um pobre, mas Allah subhanahu wa ta'ala lhe abençoou, deu riqueza em camelos. Mas o homem negou de novo, disse que não, esta riqueza eu herdei dos meus pais, meus avós e dos meus bisavós. Subhanallah. O homem se recusou e mentiu. Então o anjo disse: se o que dizes for uma mentira, então que tudo volte como era antes. Como ele estava mentindo, tudo começou a desaparecer, a riqueza dele, e ele voltou a ter aquela doença da pele. Todas as pessoas começaram a fugir dele como antes. E o anjo assim se foi para o segundo homem, que era o careca, que era rico em vacas. E quando ele chegou, falou da mesma maneira, mas infelizmente o homem também se recusou e mentiu. E o anjo disse: se o que dizes for uma mentira, que tudo volte como era antes. E ele também voltou a ter aquela careca de novo. As pessoas começaram a zombar-se dele novamente. E a riqueza foi desaparecendo aos poucos. E por último, o anjo foi ter com o homem que não era mais o cego, que era rico em cabritos. E o anjo pediu ele da mesma maneira, mas a resposta dele foi diferente. O homem disse que o Senhor apenas pediu um cabrito, só pediu um cabrito. Eu não tinha nada, eu era pobre. Allah subhanahu wa ta'ala deu-me esta riqueza, me abençoou. Então não seria nenhum sacrifício gastar esta riqueza em boas coisas. Então o anjo disse: ó Senhor, podes ficar com a tua riqueza. Podes ficar com a tua riqueza. Era apenas um teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala.
pois saiba que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito contigo neste mundo e na outra vida. Pois outros dos dois seus amigos, Allah subhanahu wa ta'ala está zangado com eles. Irmãos muçulmanos, vejamos só, nessa história, neste incidente, somente uma pessoa conseguiu adquirir a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Conseguiu reconhecer os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós devemos nos recordar de Allah subhanahu wa ta'ala a qualquer momento, a qualquer tipo de circunstâncias. Não importa quais sejam nos momentos bons, nos momentos difíceis. Devemos nos recordar de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois esta vida está repleta de textos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu sagrado Al-Quran: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء. Certamente que vos poremos à prova mediante min al-khawf, o temor, wal-ju', a fome, wa naqs min al-amwal, a perda dos bens, wa naqs min al-amwal wal-anfus was-samarat, e das vidas e dos frutos. Wa bashir as-sabirin. Wa bashir as-sabirin. E o tu profeta, o Muhammad, anuncia a boa-aventurança aos pacientes. Então, irmãos muçulmanos, nós devemos ser pacientes. Devemos ser pacientes. Acho que o tempo não nos permite. Eu vou terminar por aqui. Rogamos que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos força de praticarmos o bem e sermos pacientes. Amém, summa amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.